Filhos doentes, pais preocupados e endividados. A saída? Um remédio feito à base de maconha, caro e importado, que tem resultados imediatos. Então a gente fala com ela, ela vira, ela olha, ela presta atenção no que a gente está falando. Agora que melhoraram as convulsões. Então, de 300 convulsões por dia, ela passou a ter 7, 8 convulsões por dia. Às vezes 4, 5, às vezes 3, às vezes 2, às vezes 1, às vezes nenhuma convulsão por dia. Então, isso é um avanço muito grande para a gente, né? Uma liminar confirmada pela Justiça Federal da Paraíba autoriza uma associação a cultivar e manipular a cannabis para fins medicinais. Acessibilidade nos cinemas. Os filmes estrangeiros que passam no Brasil têm legenda para pessoas com deficiência auditiva, mas as produções nacionais não têm esse recurso para os 10 milhões de surdos do país. O filme brasileiro não tem legenda, eles recebem uma verba, né? Várias outras empresas, entidades privadas, entidades federais, mas as produções cinematográficas não são pensadas nos surdos, né? Infelizmente, isso que acontece. Para garantir o direito de acesso à cultura, a Justiça Federal determinou que todo filme nacional patrocinado pelo BNDES tenha legenda para deficientes auditivos. A dor de cabeça de ter um homônimo, uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome que o seu. Tinha uma pessoa com o meu mesmo nome. Acho que foram 2 anos para mim receber o meu CPF. E se ele fizer compras em seu nome e não pagar? Na Bahia, uma mulher entrou na lista de maus pagadores porque o CPF dela foi cadastrado pela Receita Federal para a homônima. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. O Via Legal começa contando como uma iniciativa trouxe alívio para centenas de famílias que estavam se endividando para pagar tratamento médico aos filhos. Crianças que tinham mais de 100 convulsões por dia e precisavam tomar um medicamento importado, caro, feito à base de maconha, o canabidiol. Agora, em vez de gastar mais de R$1.000 por mês, elas poderão usar o óleo feito aqui no Brasil e pagar 10 vezes menos. A Justiça Federal na Paraíba confirmou uma liminar e autorizou uma associação a cultivar e manipular cannabis para fins medicinais em João Pessoa. O repórter Alessandro Vieira foi até lá e mostra o efeito dessa decisão na vida das famílias que têm recebido a medicação. A gente quando engravida, a gente nunca imagina, né? A gente tem em mente que vai vir aquela criança que é perfeita, né? Que não tem nada, nenhum tipo de doença. Então, inicialmente foi bem doloroso, né? Para mim e para Danilo. Mas, aos poucos, a gente foi dizendo, não, a filha da gente é o nosso amor, é o fruto do amor da gente e a gente vai amar ela do jeito que ela vier. Desde o pré-natal, Aline foi alertada que o tão esperado bebê poderia ter problemas neurológicos. Tempo de ansiedade para toda a família. Alice nasceu e logo foi diagnosticada com a síndrome de Aicardi, uma doença genética rara que atinge principalmente meninas. A síndrome causa ausência parcial ou total do corpo caloso, que faz a ligação entre os 2 hemisférios do cérebro. Ela tinha uns espasmos infantis. E eu notava isso quando ela era bem pequenininha. Eu dizia, ela está tendo, não é normal isso que ela tem. Eu filmei e mandei para a neurologista dela. Com apenas 2 meses, Alice já tomava 8 medicações associadas e logo teve a primeira convulsão. Chegou um momento na vida dela que ela praticamente ficava dopada. Porque ela não tinha vida. A vida dela era deitada na cama, olhando para cima ou dormindo. A quantidade de convulsivante que ela tomava. A doença não tem cura, mas tem tratamento. A família se esforça. Com 2 anos, Alice faz fisioterapia motor e respiratória, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Mas as crises de convulsão, essas não passavam. Então a gente tentou, né? Tentamos e não tivemos controle das crises. Diminuiu um pouco, mas nada que fizesse com que a gente ficasse satisfeito como a gente está hoje, né? Por isso que iniciamos o CBD, o canabidiol. Tivemos que
fazer toda a documentação, preparar toda uma documentação, porque a Anvisa fez a liberação, porém só as pessoas autorizadas via ofício podem importar o canabidiol. Em novembro de 2016 conseguimos o tão esperado ofício de autorização para importação do canabidiol e fizemos a primeira importação. E as diferenças na vida de Alice foram grandes. Aos poucos, as convulsões foram diminuindo e ela respondendo a estímulos que os pais nunca tinham visto antes. Então a gente fala com ela, ela vira, ela olha, ela presta atenção no que a gente está falando. Agora que melhoraram as convulsões. Então, de 300 convulsões por dia, ela passou a ter 7, 8 convulsões por dia. Às vezes 4, 5, às vezes 3, às vezes 2, às vezes 1, às vezes nenhuma convulsão por dia. Então, isso é um avanço muito grande para a gente, né? As dificuldades para conseguir importar a medicação e o alto custo fizeram com que a família encontrasse uma outra alternativa. Uma associação na Paraíba que planta maconha para fins medicinais. Então, a gente tinha que mandar toda a documentação, o laudo médico, a receita médica do CBD, da Neuro. Fiz toda a documentação, foi aprovada e iniciamos o Óleo Esperança com a Alice. Quando iniciamos, notamos que realmente fazia efeito o óleo daqui. A Abrace nasceu depois que muitos pais começaram a ter problemas com a importação do canabidiol. Alguns por conta da demora, outros porque os custos eram altos demais. Muitas famílias chegaram a se endividar para não interromper o tratamento dos filhos. A gente buscou uma solução e a cannabis foi a solução. Na época eu precisei importar e nos unimos às famílias e começamos a importar. Já foi uma luta para conseguir autorização para importar e logo após ficamos com um problema financeiro, que é o dólar foi para R$4 em 2015. E aí a gente não tinha como importar mais. E aí partimos para a produção, né, no Brasil mesmo. E tudo com medo de ir parar atrás das grades. É que a associação começou o trabalho sem autorização da Justiça, para sair da clandestinidade e continuar ajudando as pessoas sem desrespeitar a lei. A Abrace buscou o Ministério Público. A associação decidiu então entrar com uma ação na Justiça Federal, pedindo o direito de plantar a maconha para fins medicinais. No processo, foi informado que a cannabis já estava sendo produzida e cultivada. E deu certo. Eles têm pacientes que tinham 30, 40, até 100 convulsões por dia. Eles tinham pacientes em que já tinham percorrido todos os medicamentos sem que tivesse efeito. Tinham pacientes que tomavam uma quantidade de medicamentos tão alta que eles tinham efeitos colaterais terríveis, como problemas gástricos, diuretas, infecções e diversos outros problemas. Em primeira instância, essa juíza federal permitiu que a ONG continue o trabalho, plantando e cultivando a maconha para fins medicinais. A questão jurídica envolvida era a seguinte: a Constituição Federal, os tratados internacionais a que o Brasil aderiu, as leis ordinárias do Brasil rechaçam o tráfico e o uso de drogas. Mas, por outro lado, a própria Constituição garante o direito à saúde, garante a dignidade da pessoa humana. E os tratados internacionais, a própria legislação ordinária, também admitem o uso das substâncias proibidas quando se trata de uso medicinal, ou seja, para garantir a saúde de pacientes. Na decisão também foi determinado que a Abrace mantém um cadastro dos pacientes beneficiados. As pessoas que comprovarem por atestados médicos que são portadoras dessas doenças graves e raras e que não têm um tratamento instituído que seja efetivo, né, que tenham uma indicação médica para o uso dos óleos extraídos da cannabis, dessas substâncias extraídas da cannabis. Somente esses pacientes que demonstrarem que já esgotaram outras alternativas de tratamento é que poderão comprovar essa situação e ter acesso ao óleo junto à associação. E a fila de espera é longa. Desde a decisão judicial, mais de 500 pessoas aguardam para ter acesso ao óleo chamado de Esperança. A associação montou um laboratório próprio e tudo tem o acompanhamento de um profissional farmacêutico. Uma estrutura que depende da plantação da maconha para seguir adiante.
O crescimento da planta leva de 3 a 6 meses, de acordo com a espécie. A associação cultiva maconha em 5 estufas como essa aqui. São 116 pés. Deles é possível extrair, por mês, 3 litros do óleo usado para fins medicinais, o suficiente para tratar 600 pessoas. Mais de 1.000 pacientes em diversas partes do país já foram beneficiados com o tratamento. O custo hoje para importar um remédio de cannabis para mais ou menos 2 meses é R$ 2.300. Então, fica mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.300 por mês para manter um tratamento que a gente pode hoje ter aqui no Brasil muito mais em conta, né, com a garantia da segurança, né, sanitária e com preço 10 vezes menos. Certo. Hoje quanto que ficaria por mês? Hoje ficaria por mês R$ 150 para uma família manter o seu tratamento. E o resultado pode ser visto nas centenas de fotos de pacientes que colorem as paredes da ONG. Pessoas que viram no óleo produzido a esperança de uma vida melhor. Tem crianças que conseguiram controlar as crises inteiramente. As crianças não têm crises epiléticas com o óleo do canabidiol. Então, isso é fantástico, né? É o que a gente busca para a Alice. Na medida que ela vai crescendo, a gente acredita, né, junto com a neuro, acredita que ela vai melhorar ainda mais as crises e com a continuidade do uso do canabidiol. Veja como entrar em contato com a associação que conseguiu a liminar para produzir o remédio. $60 milhões de brasileiros terminaram 2017 com alguma conta em atraso e com o nome sujo no comércio, de acordo com o SPC Brasil. Isso representa quase 40% da população. Mas o duro é estar com todas as contas pagas e ser incluído injustamente na lista de inadimplentes. Isso aconteceu com uma mulher da Bahia. O CPF dela foi cadastrado pela Receita Federal como de outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome dela. E o pior, a homônima fez várias compras e não pagou. Maria, José, Ana, João, Antônio, Francisco. Esses são 6 nomes mais comuns no Brasil. É uma moda que muda de época em época. Na década de 60, por exemplo, Maria foi o nome mais registrado para as meninas. E para meninos, José. Por isso, não é difícil encontrar 2 pessoas com o mesmo nome em uma sala de aula, na academia ou no trabalho. Estranho, na empresa mesmo tem, então confunde o tempo todo. Só nos dias de concurso que eu encontro um monte de Silvani. Carlos Antônio, José Maria, tá? Mas o meu nome é Francisco da Chagas de Souza e parece que no país existe um montão deles. Quando alguém chama Janaína, as 2 olham na mesma da hora e será que é eu, será que é você, então? E é para diferenciar uma Maria da outra que existe o CPF, o Cadastro de Pessoa Física. Mas até com ele, muita gente com nomes comuns acaba tendo problema. Você acha que Jovelina é um nome comum? Tem 16.429 outras mulheres que se chamam assim no Brasil. 222 delas são do Distrito Federal. Tantas que essa Jovelina aqui demorou para conseguir o CPF. Tinha uma pessoa com o meu mesmo nome. Acho que foram 2 anos para mim receber o meu CPF. Sim, ela tem uma homônima, que é quando 2 pessoas têm nomes e sobrenomes iguais. A diferença é a filiação, o nome da mãe, por exemplo. Mas no caso de Jovelina, o problema se repetiu na família. Na hora de tirar o CPF da filha, Maria Eduarda, ela também descobriu que tinha uma homônima. E o pior, com o mesmo nome da mãe, Jovelina. A gente chegou lá, a moça falou para mim que eu teria que voltar no correio e pagar uma taxa. Aí voltei no correio, paguei uma taxa. Quando chegando lá, ela falou para mim que o nome da minha filha tinha uma outra pessoa com o mesmo nome dela, a mesma data de nascimento em Goiânia.
e que eu retornasse depois. Aí também parei, não fui mais atrás, né? Aí quando eu, no final desse ano agora, ano passado, que ela ia mudar de escola, eu resolvi ir atrás de novo. Chegando lá, eles falaram para mim a mesma história, que eu tinha que voltar no correio, pagar a taxa de novo, que já tinha vencido a taxa, né? Paguei, voltei na Receita Federal. Aí ela falou para mim que tinha uma pessoa com o mesmo nome dela, ela falou a mesma história, aí já tinha surgido outra em São Paulo. Só que essa de São Paulo chamava Maria Eduarda Costa Alves, né? Com o nome da mãe Jerusa. E a de Goiânia tinha o mesmo nome da mãe, e a mesma data de nascimento e o mesmo sobrenome. A confusão que Joveline enfrentou é mais comum do que se imagina. Só que ter um homônimo pode dar ainda mais dor de cabeça. Na Bahia, o nome de uma mulher foi parar na lista de maus pagadores. A Receita Federal emitiu o CPF dela em duplicidade e atribuiu o número a uma outra pessoa que fez dívidas e não pagou. O caso foi parar na Justiça. Ao analisar o processo, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Girair Aram Meguerian, entendeu que ficou comprovada a responsabilidade da União. O entendimento é que a Receita liberou a uma pessoa o acesso ao CPF da outra, que era um homônimo, explica essa advogada. Houve uma falha no Estado, por isso que a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado, porque ele teve um ato ilícito que foi não averiguar outras situações que teve e outros dados da pessoa para averiguar se existia um homônimo ou não. E é justamente para evitar este tipo de problema que agora é possível emitir o CPF junto com a certidão de nascimento da criança. A emissão de CPF, anteriormente a 2015, ela era feita em situações muito específicas. Quando o contribuinte tinha alguma relação com o fisco, quando ele iniciava uma atividade de bancarização, ele abria uma conta. Eram situações bem específicas quando se criava o CPF. E sempre em locais específicos, então Banco do Brasil, Correios, e sempre pagando um valor. R$ 7,00. A partir de 2015, isso passou a ser obrigatório, a emissão do CPF, passou a ser obrigatório para todos os recém-nascidos registrados em cartório. E essa emissão passou a ser feita pelos cartórios de registro civil em todo o país desde 2015. Assim que nasceram, antes mesmo de saírem do hospital, os gêmeos Pedro e Beatriz, hoje com 2 aninhos, já tinham o CPF. Na primeira semana que eles ainda estavam no hospital e eu fui lá registrar logo, já com o CPF. O registro do CPF logo ao nascer evita problemas com homônimos, segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. É um serviço que está trazendo maior segurança jurídica, está facilitando na identificação das pessoas, está trazendo economia na medida em que elas já têm o CPF sem pagar e na medida em que faz com que elas não tenham de no futuro vir a emitir esse documento. E mais, faz com que a Receita Federal e outros órgãos de governo já recebam também imediatamente as informações que vinculam cada pessoa ao seu CPF. Vantagens que os gêmeos Pedro e Beatriz já têm garantidas. Eles não vão precisar correr atrás de algum processo de abertura do CPF. A gente já fez isso para eles. Então fica mais fácil que vir alguma coisa no nome deles mesmo. Pelo menos 10 milhões de brasileiros não escutam, são surdos. É o equivalente à soma da população de Brasília e do Rio de Janeiro. E toda essa gente, quando vai ao cinema, por exemplo, acompanha o filme pelas legendas. Isso quando é estrangeiro, porque filme nacional não tem legenda nos cinemas. Agora, o BNDES vai ter que colocar em toda a produção nacional patrocinada pelo banco legendas em língua portuguesa. A determinação é da Justiça Federal de São Paulo. Estas imagens foram gravadas em frente ao cinema de um shopping que fica na zona leste da capital paulista. Os cartazes chamam a atenção para um protesto silencioso.
um grupo de pessoas com deficiência auditiva pedia a colocação de legenda nos filmes. Algo que pode parecer apenas um detalhe, mas não para cerca de 10 milhões de brasileiros que enfrentam o mesmo problema. Eu pergunto sobre a legenda, a secretaria, enfim, a pessoa fala, desculpa, vai em outro lugar, procure, porque infelizmente aqui não tem. Com a legenda eu me emociono, eu consigo sentir a vibração do filme. Por isso, o surdo reclama bastante sobre essa questão e a importância disso. A emoção, a felicidade, a acessibilidade. A falta de legendas para os surdos é o mesmo que não ter áudio para os ouvintes. Você acha que ninguém aqui sabe que você... Apesar de já existirem leis de acessibilidade que garantem à pessoa com deficiência o direito à cultura em condições de igualdade, o problema continua nas telas dos cinemas, principalmente quando o filme é brasileiro. O filme brasileiro não tem legenda, eles recebem uma verba, né? Várias outras empresas, entidades privadas, entidades federais, mas as produções cinematográficas não são pensadas nos surdos, né? Infelizmente, isso que acontece. Diante de várias denúncias de entidades que lutam pelos direitos da comunidade surda no país, o Ministério Público moveu uma ação civil na Justiça Federal contra a União e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. O pedido é para que os filmes nacionais financiados por órgãos do governo tenham legendas obrigatórias. O processo foi analisado por este juiz de São Paulo. Na sentença, ficou determinado que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que apoia também a produção de filmes, exija no contrato de patrocínio a inclusão de legendas. Por que o BNDES tem o dever? Porque a Constituição diz que o Estado tem o dever de incluir essas pessoas, de dar acesso a essas pessoas, não apenas um acesso físico, como, por exemplo, uma calçada, um elevador, não só, mas o acesso a vários equipamentos físicos, mas também aos bens culturais. A inexistência de legenda no filme nacional é uma barreira para que essa pessoa com deficiência auditiva possa ter acesso ao conteúdo. O cumprimento e a fiscalização da medida deverão ser feitos pela União e a Ancine. A decisão não é definitiva, ainda cabe recurso. Mas, de acordo com a instrução normativa da própria agência que regula o setor, esta exigência já está sendo cumprida. Além disso, as empresas terão que oferecer recursos de acessibilidade nos espaços, que não são poucos. O Brasil tem cerca de 3.200 salas de exibição. Existe um calendário até o final de 2019, todas as salas de exibição do Brasil terem uma quantidade mínima, regrada pela IN 128, de dispositivos que disponibilizem para quem tem a necessidade, essa acessibilidade, consiga normalmente assistir um filme e entender tudo o que está acontecendo ali. Está em discussão com os entes do mercado, distribuidores, exibidores, qual vai ser a tecnologia, como que isso daí vai ser implementado. A Ancine está observando de perto isso daí. Os irmãos Matheus e Rafaela, que vão ao cinema pelo menos 3 vezes por mês, esperam curtir mais as produções audiovisuais com as novas tecnologias. E com a decisão judicial, terem mais acesso aos filmes produzidos dentro do país onde moram. A cultura brasileira precisa ser acessível a todos. Porque a cultura é importante, eu não tenho acesso a isso. Eu fico tendo acesso à cultura estrangeira. Com filmes brasileiros eu posso ter acesso à nossa cultura. E eles torcem para que estas cenas de indignação não se repitam e que a cultura de acessibilidade no país também seja cada vez maior. Ela vem ao cinema com o filme que tem a legenda, ótimo. Aí ela chega no restaurante e ela não consegue, às vezes, se comunicar adequadamente com a outra pessoa. Então, assim, tem que ser uma coisa geral. Enquanto não tiver um trabalho forte na parte de educação, na parte de comunicação, infelizmente vai continuar sendo segmentado. A cultura não vai ser para todos. Quando você conversa sobre filosofia, psicologia, política, nós conseguimos ter essas conversas.
Se eu tentar nessa mesma conversa com ela, ela vai ter dificuldades, porque ela não tem acesso a essa informação. Então, infelizmente, se nós queremos ter uma sociedade, uma comunidade de fato que possa se desenvolver, nós precisamos pegar todas essas pessoas e trazerem para perto de nós. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mandar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau.